E hoje nós vamos dar continuidade ao Evangelho de João, capítulo 5, versículos de 1 até 18. Então hoje nós vamos estudar o terceiro sinal que Jesus realiza no Evangelho de João, tá bom? Então vamos rezar pedindo ao Espírito Santo para que ilumine a nossa mente e o nosso coração para bem compreendermos a palavra de Deus e possamos colocá-la, aplicá-la na nossa vida. O que será que Jesus vem falar hoje para nós, nesse terceiro sinal que ele dá, que ele realiza no Evangelho de João? Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pois bem, hoje nós vamos estudar o capítulo 5 de João. Então, capítulo 5 do Evangelho de João, versículos de 1 a 18. 1 a 18. Estou lendo a Bíblia Pastoral hoje da Paulus, tá bom? Então vamos lá. O capítulo 5, Jesus cura o paralítico. A vida está acima da lei. Depois disso, ou seja, depois que Jesus falou com o funcionário do rei, fez a cura do funcionário do rei, Jesus então sobe para Jerusalém. Então, depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. No comecinho do Evangelho de João, eu disse para vocês que João vai citar várias festas aqui. São 3 Páscoas, que ele vai viver os 3 anos com Jesus, e outras festas judaicas. Essa já é uma das festas judaicas. Essas festas, elas são festas que não geram vida para o povo, mas é uma festa que explora o povo. Jesus não vai para a festa, ele vai para Jerusalém, mas ele não participa da festa. Em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, existe uma piscina rodeada por 5 corredores cobertos. Vamos entender um pouquinho isso aqui. Em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas. Porta das Ovelhas era uma porta onde passavam as ovelhas que iam ser sacrificadas no templo. Então, por isso que chamava Porta das Ovelhas. Existe uma piscina rodeada por 5 corredores cobertos. Tinha 5 corredores nessa piscina, que eram cobertos. Esses corredores, eles funcionavam, em cada um deles funcionava as escolas da lei, o lugar onde os mestres da lei ensinavam o povo. Só que o que eles era distorcido. O que eles ensinavam? O número 5 remete ao Pentateuco. Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, que eram os livros onde tem as leis, onde tem todas as regras, os mandamentos, que os judeus tinham esses 5 livros, eles estudavam esses livros, só que eles distorceram tudo que estava aí nesses 5 livros e eles passavam para as pessoas isso, entendeu? Então, nos 5 corredores remetiam a aos 5 livros da Bíblia, aos 5 primeiros livros, que era o Pentateuco. Em hebraico, a piscina chamava-se Betesda. Muitos doentes ficavam aí deitados, eram cegos, coxos e paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. Preste atenção no que eu vou falar para vocês. Essa frase, muitos doentes ficavam aí deitados. Ficavam aí deitados onde? Nesses corredores que passavam pela porta que ficava perto da Porta das Ovelhas. O que João quer dizer? Que essas pessoas que estavam ali eram como que ovelhas que seriam sacrificadas, tá? Então, eram pessoas que estavam ali que eram excluídas do templo, elas não estavam no templo, elas não iam participar da festa dos judeus, então elas estavam sendo excluídas.
Quando diz que elas estavam aí deitados, isso significa como mortos. Uma pessoa deitada, paralisada, olha, coxos, cegos e paralíticos. Então, todos eles, o paralítico significa um povo sem vida. Deitados significa as pessoas mortas. Eram pessoas excluídas ali, abandonadas, deixadas. Então, tudo isso tem uma representação. Então, essa piscina, onde tinham esses corredores, onde as pessoas ficavam ali, e ali era o lugar onde passavam as ovelhas para sacrifício. Era como se elas estivessem sendo sacrificadas, a vida delas. O que aconteceu? Um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. O primeiro doente que entrasse na piscina depois que a água fosse movida ficava curado de qualquer doença que tivesse. Isso aqui era o que eles acreditavam ali. Aí ficava um homem que estava doente havia 38 anos. 38 anos representa, significa, a Bíblia é cheia de simbologias, como vocês estão vendo, tudo tem uma explicação. 38 anos significa uma geração inteira de uma vida onde ele estava paralisado, ele não vivia, ele dependia de outras pessoas, ele estava excluído, morto para a sociedade, morto na vida dele, vivia uma vida inteira paralisado, morto. Jesus viu o homem deitado e ficou sabendo que estava doente havia muito tempo. Então lhe perguntou: você quer ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água está se movendo. Quando vou chegando, outro já entrou na minha frente. Lógico, ele disse que ele não tinha ninguém, era uma pessoa sozinha, abandonada, excluída, e até esse paralítico, com toda a dificuldade dele, se mover para chegar até a piscina, outra pessoa que tinha alguém perto dela e que jogasse ela na piscina, seria o primeiro a ser curado. Ele não tinha ninguém. E Jesus disse para ele: levante-se, pegue sua cama. A cama é sinal de dominação. A pessoa que está ali deitada, ela é dominada pelo poder. E quando Jesus fala para ele 4 vezes a palavra cama. E quando Jesus fala isso para ele toda vez que fala cama, Jesus está libertando este homem. Está dando para ele uma opção, uma oportunidade de viver em liberdade. Então Jesus diz para ele: levante-se, pegue sua cama e ande. Lógico, está libertando ele de uma paralisia, libertando ele da morte, dando vida para ele. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou sua cama e começou a andar. Jesus não depende de água que vai se mover, nem essa crença do povo. Era um dia de sábado. Jesus sabia que sábado para os judeus não podia fazer nada, não podia trabalhar, não podia curar, não podia carregar a cama. Na verdade, a cama era um pano, era um lugar onde ele se sentia seguro, tá certo? Seguro, embora morto. Era dia de sábado, por isso as autoridades dos judeus disseram ao homem que tinha sido curado: hoje é dia de sábado, a lei não permite que você carregue a cama. Novamente aparece a palavra cama, porque o homem, quer ver, ele fala assim, ó, as autoridades, né? As autoridades dos judeus disseram ao homem que tinha sido curado que ele não podia. Por quê? Os poderosos, o poder naquele momento queria dominar. Então a cama tinha que ser o domínio. Então não pode carregar a sua cama. Fica aí, senta aí, fica quieto aí agora. Você foi curado, mas não tem importância nenhuma. Você vai agora pegar a tua cama e ficar sentado, não pode carregar. Diferente do que Jesus fala. Vai embora, caminha, viva, vai buscar a sua vida, vai viver sua vida. Aí ele respondeu, o homem que foi curado: aquele homem que me curou disse: pegue sua cama e ande. Ele deu uma ordem para ele e ele cumpriu a ordem, desobedecendo a ordem das autoridades. Então os dirigentes dos judeus lhe perguntaram: quem foi que disse a você para pegar a cama e andar? Porque não poderia ser um deles. Eles não iriam falar isso para ele. O homem que tinha sido curado não sabia quem era, porque Jesus
tinha desaparecido no meio das pessoas que estavam reunidas nesse lugar. Então Jesus tinha se perdido, Jesus já tinha ido embora. Quando fala lugar, significa templo. Lugar para eles significa templo. Então Jesus já tinha ido, já tinha se perdido lá no templo. Ou seja, ninguém conseguia vê-lo mais. Mais tarde, Jesus encontrou aquele homem lá no templo e lhe disse: você ficou curado. Não peque de novo, para que não lhe aconteça alguma coisa pior. O que ele está querendo dizer para esse homem nesse momento? O homem já estava livre, já não estava mais preso à sua doença. Jesus já tinha gerado vida nele. Então, quando Jesus fala para ele assim, não peque para que não aconteça coisa pior, significa o quê? Se você voltar atrás, se você pecar, você vai de novo ficar subjugado a estas leis que paralisam, estas leis que matam, que tiram a vida, que marginalizam, que excluem. Então, não era para ele pecar porque se acontecesse mais alguma coisa, os dirigentes judeus iriam novamente tirar a vida dele de alguma outra forma. Então, o homem saiu e disse às autoridades dos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Perceba que o homem saiu, significa, ele saiu, ele foi anunciar Jesus. Naquele momento que ele estava perto de Jesus, ele sai para avisar, olha, aquele é o homem. Então, ele se torna alguém que vai anunciar Jesus. Aquilo que aconteceu com ele foi aquele homem, aí ele aponta para os judeus. Só que isso que ele faz gera ainda mais raiva nos dirigentes judeus. Por quê? Porque eles acham que Jesus está ali quebrando as regras deles e eles não podem aceitar isto. Então, as autoridades dos judeus começaram a perseguir Jesus, porque ele havia curado em dia de sábado. Para Jesus não tem isso. Depois que Jesus veio, a partir dos evangelhos, nós estudamos isso, o dia de sábado já não é tão importante. O dia importante é o domingo, que é o dia do Senhor. É o dia que Jesus aparece para os discípulos. E então passa a ser o domingo. Então, para Jesus, não faz mais sentido o dia do sábado. Por quê? Porque é muito mais importante o homem do que o dia do sábado. Jesus não vai deixar de curar um homem, um animal, gerar vida ou permitir que alguém morra. Ele não vai fazer isso, entendeu? Então, Jesus sempre vai gerar vida. Então, as autoridades estavam bravas com ele porque começaram a persegui-lo porque ele havia curado em dia de sábado. Um absurdo, né? Jesus então lhes disse: meu pai continua trabalhando até agora e eu também trabalho. Discutia-se isso no meio deles, se Deus realmente tinha descansado no sétimo dia. Aí Jesus vem, então diz para eles que o meu pai continua trabalhando até agora e eu também trabalho. O que isso significa? A criação tem que ser refeita. A criação tem que ser refeita, porque ela tem que ter vida. O que está acontecendo ali? Eles estão oprimindo essa vida, não permitindo, porque a vida é para todos, não é só para um grupo de pessoas. A vida é para todo mundo. Você não pode fazer exclusão de ninguém, porque você está matando quando você exclui, quando você marginaliza. Então, Jesus disse que ele precisa e ele vai continuar trabalhando a obra do Pai dele. Então, quando ele diz, meu Pai, é isso mesmo, porque as autoridades judeus tinham mais vontade ainda de matar Jesus, porque além de violar a lei do sábado, chegava até a dizer que Deus era o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Então, a perseguição é muito grande a ele. Os judeus eram duros de coração. Eles transformaram as leis de Deus em muitas leis, eles distorceram toda a palavra de Deus para
oprimir as pessoas, eles achavam que o poder deles era mais importante, eles precisavam do povo, eles tinham que ter alguém para quem dominar. E isso não era o que Deus queria. As leis de Deus foram feitas para gerar vida, levar amor ao mundo, para que as pessoas vissem que era preciso que o amor estivesse à frente de todas as nossas atitudes. Eles então transformaram essas leis. Não podia isso, não podia aquilo, tinha que lavar a mão, tinha que lavar o pé, tinha que limpar a prata, tinha que um monte de coisas que foram feitas cada vez mais prendendo as pessoas dentro de regras. E aí Jesus vem e começa a quebrar, inclusive trabalhando no sábado, fazendo milagres no sábado. Qual é a lição que nós vamos tirar hoje? Quero que você escreva aqui para mim. Qual é a lição que nós tiramos hoje dessa perícope, dessa parte que nós estudamos aqui da Bíblia, que é o terceiro sinal? Jesus cura o paralítico. O que Jesus faz com esse homem? Ele dá vida para ele. Tudo que Jesus faz é gerar vida. Isso vocês nunca esqueçam. Tudo que Jesus faz gera vida. Então, o que nós temos que viver? O que nós temos que fazer? Tem alguém na nossa vida que a gente está excluindo? Tem alguém que a gente está marginalizando, desprezando? O que está acontecendo? Ou você também está sendo marginalizado, excluído, desprezado? Como você vai agir? Se isso está acontecendo com você, você tem que saber que quem vai te dar vida é Jesus. Não é o povo, não é o homem, não é uma mulher, é Deus, é o próprio Cristo que vai fazer isso com você. Então procure Jesus, Ele vai te libertar dos seus medos, da sua paralisia. O que está acontecendo com você que você está paralisado, que você não consegue avançar? Onde está o seu medo? Onde está a sua insegurança? Onde está a sua solidão? Quem tem Jesus está com Ele. Quem tem Ele tem companhia, tem vida, tem alegria, porque Jesus traz isso para nós. Agora, se por outro lado cai na nossa consciência que nós estamos marginalizando, desprezando, tendo preconceito, excluindo alguma pessoa em alguma situação, familiar, em casa, na comunidade, o que está acontecendo? Opa, eu estou sendo um dos poderosos, os judeus, que está matando, que está excluindo. Pensa isso, tá bom? Se quiser, deixa aqui a reflexão de o que você aprendeu, o que você entendeu. O homem que foi curado saiu para anunciar Jesus. Então, quando ele se sente livre, a pessoa que encontra Jesus e se sente livre de todas as suas amarras, ela sai para anunciá-lo, porque a maior alegria dela é anunciar que ela foi curada e quem curou foi Jesus. Fica aqui esse estudo de hoje, essa reflexão, para podermos ter um dia muito bonito,